Olá, paz do Senhor, tudo bem? Essa é a nossa sexta aula do minicurso ABC do Ministério Infantil e o tema de agora são os passos para organizar o Ministério Infantil. Meu Deus, assumi o Ministério Infantil da minha igreja, não tem nada, eu vou começar do zero, o que eu vou fazer? Bom, primeiro eu quero dizer para você que ano que vem vai ter uma novidade sobre isso. Mas agora eu quero falar para você que existem 10 passos fundamentais para você que assumiu o Ministério Infantil ou você chegou numa igreja, o pastor falou para você assim, olha, eu preciso que você inicie um ministério, um trabalho com crianças aqui. O que você vai fazer? Vai juntar as crianças numa sala e jogar lá? Não é assim que funciona, não. Eu vou passar para você 10 passos fundamentais. O primeiro é você orar. Pede ao Senhor direcionamento, pede ao Senhor a estrutura para você organizar tudo isso, né? Eu sempre vejo em alguns grupos, por exemplo, de WhatsApp ou do Facebook, pessoas falam assim, alguém tem sugestão? Eu preciso de um nome para o departamento infantil, eu preciso de um nome para o conjunto infantil. Não é assim que funciona, não é assim. Eu sei que as pessoas fazem isso, às vezes por falta de orientação, mas a melhor pessoa para te responder isso é o próprio Senhor. Então, se você vai iniciar um trabalho com as crianças na sua igreja, o que você precisa fazer? Você vai orar. Então, se você quer um nome específico para aquele departamento, para aquele ministério, Senhor, como que vai ser chamado? Por quê? Porque, na verdade, o nome do departamento, né? Algumas pessoas ainda usam essa questão de ter nome no departamento, no conjunto, ele tem que ser associado à visão da sua igreja, entendeu? Então, por exemplo, eu sou Assembleia de Deus, e aí eu quero um nome para o departamento infantil da minha igreja, eu vou colocar, não sei o que, church. A minha igreja, ela não tem a visão de church, que são as igrejas americanizadas, são mais visão de comunidade. Então, como que eu vou colocar esse nome se esse nome não está associado às bases da minha igreja, associado à visão da minha igreja? Então, eu não posso ficar perguntando lá nos grupos, pedindo opinião às pessoas, pedindo opinião das pessoas que não conhecem a estrutura da sua igreja, a visão da sua igreja. Então, tudo tem que ser alinhado, tem que ser muito bem encaixado. Então, a melhor pessoa para te responder isso é o próprio Senhor. Senhor, começa a orar, começa a perguntar ao Senhor, Senhor, qual o direcionamento que o Senhor vai me dar? O que o Senhor quer que eu faça primeiro? Então, na verdade, nada melhor do que a oração, porque a oração é uma chave que vai abrir várias portas para você. O que é fundamental é o apoio do pastor, né? No vídeo anterior nós falamos sobre a submissão à autoridade. Essa parceria com a direção da sua igreja ela é fundamental para você estruturar esse ministério infantil. Então, vamos orar e vamos lá pensar nas pessoas. Senhor, começa a orar. Senhor, eu preciso de mão de obra, eu preciso agregar pessoas. Senhor, começa a abrir portas e começa a orar e Deus vai te dando direcionamento através da oração. E aí, o segundo passo é você preparar um espaço físico. Por que eu não junto as crianças antes de preparar o espaço físico? Porque você não faz um aniversário, quando você vai fazer uma festa de aniversário, você não espera os convidados chegar para preparar a festa. Você prepara a festa, você convida os convidados, prepara a festa e quando eles chegam já está tudo pronto. Então, quando o pastor pede para iniciar esse trabalho, você já tem que procurar um local para você trabalhar com as crianças nesse espaço, um redil, né? Entenda bem o que eu vou falar. Por exemplo, é tão importante as crianças terem um espaço específico para elas, que, por exemplo, se você for num zoológico, tem lá a maternidade, tem um lugar para os bebezinhos. Se você for, por exemplo, na roça, que você vê um curral, tem um espaço específico para os bezerros. Por quê? Porque os filhotes, porque os pequeninos, eles precisam de um espaço específico para eles precisam de um olhar especial para eles. Então, quando a gente pensa em igreja é um redil, né? Lugar onde ficam as ovelhas, onde ficam os cordeiros, a gente entende que esse espaço é fundamental, até na nossa casa. O quarto dos nossos filhos ele é importante. Por quê? Porque eles precisam do espaço deles. Nós precisamos do nosso espaço, mas principalmente eles precisam do espaço deles, né? Eles precisam do espaço que eles falam assim, ó, esse lugar aqui foi preparado para mim, porque se importam comigo. E quando a gente pensa na igreja, é exatamente dessa forma, as crianças precisam do seu espaço. E aí, vamos analisar esse espaço. Tem uma sala, vamos preparar essa sala. Eu só tenho uma sala, use essa sala. Mas na minha igreja não tem espaço nenhum. Converse com o seu pastor, vê se tem uma casa próxima que você possa alugar para fazer uma casa da criança, para fazer um espaço kids,
procure um espaço físico, ele é indispensável. Aí vou reforçar o que eu disse no vídeo anterior, sobre a questão de que a minha igreja é muito pequena, não tem como alugar nada, não tem para onde crescer, o que eu vou fazer? Conversa com o seu pastor para que um dia dessa semana seja destinado exclusivamente para as crianças. Mas o espaço físico, ele é fundamental para o desenvolvimento do trabalho da igreja local, tá? Então, prepare o espaço físico. Esse espaço físico, ele precisa ser olhado como as cadeiras, a altura das cadeiras é importante, o armário para você colocar o material, os materiais pedagógicos é importante, as questões das revistas ou os direcionamentos de conteúdo pedagógico, ele é importante, o lanche das crianças, ele também é importante. Tem igrejas que não gostam de dar lanche, tem igrejas que não podem dar lanche, mas se a igreja não pode comprar, agrega pais, chame pais que possam doar esse lanche, porque tem crianças que vão por causa do lanche, né? E aí você fala assim, mas elas não têm que vir por causa do lanche, tem que vir pela palavra do Senhor, mas a Bíblia fala que a palavra do Senhor não volta vazia. E você sempre tem que lembrar que a criança é como um peixinho, né? Cada peixe você usa uma isca diferente. Então, se ela vem por causa do lanche, deixa ela vir. A palavra do Senhor vai ser lançada e o Espírito Santo vai tocar no coração dela. Então, o lanche é indispensável. A identificação dos professores também é importante, né? Importante porque dá segurança para os pais sabem que é aquela pessoa que está na escala, que é aquela pessoa que está servindo as crianças ali naquele dia. Então, tudo isso é importante. A estruturação física, tá? É importante. Terceiro, recrutamento e preparação de ministros de crianças. Tem muita igreja, por exemplo, que pede oportunidade e fala, irmãos, por favor, precisamos de mão de obra para trabalhar com as crianças e tal. Quando você for fazer isso, e eu não digo que seja errado fazer, pelo contrário, né? Às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem, nem quem está na liderança não sabe como ajudar, saiba como falar. Então, irmãos, você que se sente chamado para fazer um trabalho com as crianças, que sabe que tem um dom de ensino, né? Nós estamos precisando de mão de obra. Então, se você se sentir impulsionado pelo Espírito Santo para vir fazer parte dessa equipe, nós estamos precisando de você. Mas, por exemplo, a nossa igreja chega perto de mim e fala assim, olha, eu quero fazer parte do departamento infantil. Ai, que legal, vem então domingo que vem. Não é assim que funciona, né? Todas as pessoas que entram no Ministério Infantil, que dão nome, que faz ficha, que se apresentam, a gente leva para o pastor, e o pastor que fala para nós se pode entrar, se tem condições de entrar no Ministério Infantil. Por quê? Porque às vezes as pessoas vêm pedir na emoção, mas às vezes aquela pessoa, ela não pode estar no trabalho, né? Com as crianças, no trabalho na igreja. Às vezes as pessoas não são casadas no papel, então não pode estar exercendo. Às vezes a pessoa não é membro da igreja, está em transição ainda de uma igreja para outra, então tem que estar em observação. Tem várias coisas, né? Assuntos íntimos que não me diz respeito, mas que foi falado com o pastor. Então eu só pergunto, pastor, essa pessoa me procurou para o Ministério Infantil. Ela pode entrar no Ministério Infantil? Ele vai falar, não, sim. Ou ele vai falar, não, espera mais um pouco. Eu nem pergunto por quê. Eu falei, amém, pastor, amém. Entendeu? Então, toda vez que alguém vem falar comigo, eu falo, você já fez o gabinete com o pastor? Você é membro da igreja? Quanto tempo que você está aqui? Ah, eu não fiz ainda gabinete com o pastor. Falei, então vamos lá, eu vou te apresentar a secretária da igreja, apresento, direciono para ela fazer o gabinete, e o pastor que vai me dar o aval se pode ou não, tá? E aí, quando essa pessoa entra no Ministério Infantil, o que a gente faz? A gente orienta, tá? A gente vai mostrar pra gente o que é o Ministério Infantil, não o que é fisicamente, tá? Mas as nossas propostas de trabalho. Então, por exemplo, na nossa igreja, quando chega alguém, olha, a gente atua aqui terça, quinta e domingo, na terça a gente faz esse tipo de trabalho, na quinta esse tipo de trabalho e no domingo esse tipo de trabalho. Nós funcionamos, a gente passa toda a funcionalidade do Ministério Infantil. E aí, quando tem os cursos, a gente vai dando treinamento. Mas, às vezes a gente não consegue reunir todo mundo no treinamento, então a gente sempre está gravando áudios, né, a gente fala que é áudio curso, né? Que a gente grava áudios, olha, o que é isso, o que é aquilo, é isso que eu tô fazendo com vocês, mas através de áudio, né? Mas assim, eu tô muito feliz porque esse curso que a gente tá fazendo agora de tempo de reclusão, nos domingos pela manhã tem funcionado muito bem, a gente pegou vários temas diferentes e as próprias pessoas da equipe do Ministério Infantil que estão lecionando, então assim, tem sido bem válido, tá muito legal, tá? Então esse é o recrutamento e a preparação é o número 3. Número 4, divisão de tarefas. O que é essa divisão de tarefas? É você separar, é você dividir o que cada um vai fazer. Então, por exemplo, na nossa igreja, nós temos as nossas equipes, né? A gente fez muito baseado
Neemias, na reconstrução, que cada grupo fez uma porta diferente, reconstrução de uma porta diferente, cada um teve uma missão específica dentro da reconstrução. Então, lá na nossa igreja, a gente todos dão aula, né? Nós temos os professores, nós temos os auxiliares, nós temos as ministras de bebê, e temos as coordenadoras. O que são essas coordenadoras? Vou explicar para você. Os professores dão aula, os auxiliares ajudam os professores, tanto interno quanto externo, quanto a sala de aula, de levar a criança e tal, ajudar. Os coordenadores, eles são, como nós temos 6 salas diferentes, 6 faixas etárias diferentes, nós temos 2 coordenadores para cada faixa etária. Como que funciona isso? São esses coordenadores que montam, por exemplo, as escalas, né? Então, eu dou o tema mensal, por exemplo, eu monto o tema mensal. Esse tema mensal eu passo para uma menina, essa menina ela vai montar todas as atividades para o Ministério Infantil, então eu não faço nada sozinho. O maior erro de um líder é achar que ele deve e pode fazer tudo sozinho. Por quê? Porque quando você ensina a sua equipe a caminhar, quando você não ingessa a sua equipe, na hora que o Senhor te tirar daquele local, o ministério não vai parar, ele vai dar continuidade, né? Isso é fazer discípulos. O ministério, ele não pode acabar porque você saiu da liderança, né? Quando você coloca as pessoas dependentes de você, você está desconstruindo o que Deus nos manda construir, que é ensinar, que é treinar, que é fazer discípulos, que é caminhar, na verdade, né? Então, assim, eu sou totalmente contra o líder que entrega aula pronta para o aluno, para o professor, porque a gente está criando o professor dentro de potinho, e aí tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, mas torna, na verdade, os liderados dependentes da gente. Ele depende de mim para dar aula, ele depende de mim para tudo, e nós não podemos ser muletas para os professores. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente realmente tem que ajudar eles a se desenvolver. O que é fazer discípulos? É você treinar aquela pessoa. Então, você treina aquela pessoa para aquela pessoa formar outros discípulos, tá? Isso é bíblico. Mas aí, essa divisão de tarefas. Como que pode ser essa divisão de tarefas? Professor, coordenador, como eu disse, auxiliar de turma. Na nossa igreja, a gente fez vários grupos. Aí tem um grupo, por exemplo, da nutrição, que é quem é responsável pelo lanche. Se tem um evento, a gente vai fazer cantina. Essa pessoa é responsável pela cantina. Tem uma que é responsável pelo almoço, que é junto com a nutrição. Nós temos também a equipe do acolhimento. O que é essa equipe do acolhimento? É a pessoa, por exemplo, eu convidei uma pessoa para pregar na minha igreja ou para dar um curso na minha igreja. Essa equipe do acolhimento que vai ser responsável pela recepção dessa pessoa. Então, ou vai fazer um jantar, ou vai fazer um almoço, vai ser a companheira dessa pessoa, vai comprar um presente, ela vai ser responsável pelo acolhimento dessa pessoa. Então, a pessoa chega na igreja, ela vai recepcionar, preparamos um lugar especial para você, vamos lá e tal, é o acolhimento, tá? Temos também a equipe do aconselhamento, que são as conselheiras, que são as meninas que recebem as crianças para dar o aconselhamento, essa visão pastoral, né? Nós temos a equipe de professores, temos a equipe de organização de festas internas também, que é que faz, vamos organizar, entrou esse ano, né? A gente iniciou esse ano, ainda não colocamos em prática ainda, já fazíamos festas com propósitos, mas agora nós colocamos uma pessoa responsável pelas festas. A festa da melancia, a festa missionária, datas comemorativas de uma forma geral, tá bom? E aí, quando eu dividir essas tarefas, eu vou começar a fundar, vou começar a criar as necessidades do departamento infantil, que é BD, BI, preparar culto infantil, se eu quero fazer um núcleo de oração. Então, a funcionalidade do Ministério Infantil, tá? Número 6, depois que eu programei tudo isso, eu vou para o passo 6, que é fazer os evangelismos. Então, você já preparou toda a festa, tá? Imagine você programando uma festa. Você fez a festa, agora os convidados vão chegar. Então, você estruturou todo o departamento infantil e agora você vai trazer as crianças. Então, você vai para uma praça fazer um evangelismo. Você vai para um local trazer essas crianças, um culto ao ar livre. Você vai criar estratégias para trazer essas crianças para dentro desse espaço que você estruturou, tá? Quando você traz essas crianças, você vai fazer reunião com os pais, tá? E aí eu gosto de substituir a palavra reunião por um jantar com os pais, um chá com os pais, coisas assim. E aí você vai fazer essa reunião e vai apresentar para os pais a proposta do Ministério Infantil. Para que serve, como vai funcionar, a importância da parceria deles. 7, você pode preparar eventos especiais
né? Não, isso não são prioridades, mas é legal. Você fazer aula passeio bíblico com eles, você fazer BF, você fazer festival e por aí vai, tá? E aí você vai trabalhar sempre com a visão do pastoreio. Não adianta eu ir lá, pescar o peixe e deixar o peixe dentro de um balde. O que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer. Então, quando você pega um peixe, você tem que cuidar dele, vai colocar ele no aquário, você vai cuidar da água, você vai dar alimentação. E aí vem o maior desafio, que é transformar um peixe em ovelha, né? Que é o maior discipulado. Então, você tem que discipular essa criança. E o último passo, que é o 10º passo, que ele é fundamental, é você entender que a gente nunca pode perder o foco, que a gente tem que ser um eterno aprendiz e principalmente que a gente não faz nada sozinho. Um líder de ministério infantil, assim como líder de outro departamento, ele precisa entender que o trabalho em equipe é fundamental, tá? Não se pode fazer nada sozinho. Até para você exercer um ministério, você depende do outro, porque ministério é servir. Se eu tenho algo para servir para você e eu não te servir, eu não tenho ministério. Então, a todo momento, quando a gente pensa em algo ministerial, ele tem pensado em conjunto, em unidade, em equipe. O chamado, ele é individual, mas o ministério sempre vai depender do outro. Então, aí são passos importantes e para você estar desenvolvendo, organizando o ministério infantil da sua igreja local. E nunca se esqueça, volto a repetir, faça discípulos. O líder, ele não pode fazer tudo sozinho. Ele precisa orientar esses professores, ele precisa treinar, ele precisa discipular para que esses discipulados sejam também discipuladores. Então, assim, agregue pessoas no Ministério Infantil que tenham a mesma visão, que tenham humildade de aprender e de ensinar. Isso é fundamental. E esse aprender e ensinar começa pela liderança. Lembre-se que os liderados, eles sempre serão parecidos com os líderes se o líder tiver um coração ensinador, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula. Beijo, fica na paz, tchau.